A gente começa o Bandeirantes Acontece de hoje indo a Brasília. A Câmara aprovou a urgência do projeto que equipara o aborto após a 22ª semana a homicídio. Nós vamos com o João Pedro Melo e as informações. Fala, João Pedro, boa tarde. Oi, Ronald, oi, Zaidan, boa tarde para vocês, para todo mundo que está nos acompanhando na Rádio Bandeirantes. Olha só, a Câmara dos Deputados deve voltar a analisar nos próximos dias o texto que equipara o aborto realizado acima de 22 semanas de gestação a um homicídio. Ontem, o requerimento de urgência dessa proposta foi aprovado de maneira recorde. Foram 23 segundos até o momento da aprovação pelo presidente Arthur Lira. Ele chegou a chamar alguns parlamentares da base aliada para orientarem a respeito desse projeto, mas, por falta de resposta, acabou declarando o texto aprovado de maneira simbólica. Na prática, essa matéria estabelece a aplicação da pena de homicídio simples também nos casos de aborto. Hoje, esses casos têm uma pena de até 6 anos, passariam a ter, então, uma pena de até 20 anos de prisão. Para a gente comparar a situação, o Código Penal determina, por exemplo, que quem comete estupro contra menor de idade recebe uma pena que varia de 8 até 12 anos de prisão. Representantes da Frente Evangélica destacam que a vítima deve apresentar provas para realizar esse procedimento de aborto, enquanto parlamentares da base aliada afirmam que a proposta é inconstitucional. Hoje, a legislação permite o aborto legal nos casos de estupro, risco de vida à mulher e de anencefalia do feto. Esse projeto foi apresentado como uma resposta ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que suspendeu uma norma editada pelo Conselho Federal de Medicina que proíbe a assistolia fetal com 22 semanas. A votação estava empatada no plenário virtual, mas o ministro Nunes Marques acabou pedindo destaque do julgamento e esse placar foi zerado. E agora a análise será feita, então, de maneira presencial. A gente tem que destacar também que o caso de fundo a respeito desse tema trata de uma situação ocorrida em 2022, quando uma juíza de Santa Catarina optou por levar ou mandar uma criança de 11 anos para um abrigo para que ela pudesse ser proibida de fazer o aborto. Essa situação passou então a ser discutida no Supremo e agora está sendo discutida também na Câmara dos Deputados. Volto com vocês no estúdio. Valeu, obrigado, João Pedro. Além da questão propriamente dita que envolve a lei, tem algo, fala assim, 22 semanas e tal, como é que se analisa isso diante desse prazo? O problema, fala assim, mas já não dá tempo de ter feito isso. O problema é que no Brasil existem juízes que não querem cumprir a lei. E, por exemplo, aconteceu o caso, menina de 10 anos no Nordeste, saiu um ministro de Brasília para lá impedir que a lei fosse cumprida, essa de Santa Catarina, entre outros tantos casos, e aí o tempo vai rolando. É uma briga judicial para se fazer valer aquilo que estava estabelecido em lei. E aí veio essa nova tomada de decisão da Câmara. Só um detalhe também, Zaidan, ontem essa urgência foi aprovada num esquema muito esquisito, denunciado por alguns parlamentares. Eu assisti o vídeo, em nenhum momento percebi o presidente da Câmara, Arthur Lira, dizer que a urgência era para aquele destaque, né? Para esse projeto especificamente. Isso foi reclamado por muitos parlamentares que tinham um posicionamento contrário à urgência desse projeto. Seja como for, Ronald, nós teremos o plenário decidindo se isso avança ou não, né? E vale notar que a Rosa Weber cometeu um grave erro, porque ela antecipou esse tema, essa pauta, no Supremo, quando presidia. Depois ela deixa a presidência, mas ela sabia que ainda estaria no plenário do Supremo para votar a respeito. E aí apresentou a sua posição pessoal, filosófica, ideológica, a respeito do assunto. A Constituição brasileira, no seu artigo 5º, diz que o direito à vida é inviolável, e o Código Civil diz que os direitos do nascituro estão assegurados desde a concepção. É o artigo 2º, e ainda há o artigo 4º do Pacto de São José, de que a vida do ser humano deve ser preservada desde o zigoto. O Brasil é signatário desse Pacto de São José. Então, a legislação brasileira estabeleceu as situações de exceção. São 3.
quando o Supremo decide tratar o assunto, e particularmente a maneira como a Rosa Weber conduziu o tema, tratando aquela ação do PSOL com um voto que não era jurídico em sua essência, embora ela mencionasse a Constituição, mas não era jurídico em sua essência, era ideológico, era uma posição pessoal, né? E não se trata aqui de discutir posições pessoais. Eu, por exemplo, vejo essa discussão como uma maneira do Congresso responder ao Supremo, só que o Congresso não deve decidir sobre algo tão grave apenas para responder ao Supremo. Nós já temos as condições em que se abre exceção para o princípio constitucional e para o Código. Vale ressaltar, o Código Civil é expresso a respeito dos direitos do nascituro. E ele estabelece, Ronald, uma condição interessante entre a defesa do ser humano e a defesa da pessoa humana. Pessoa humana é quando nasceu e, portanto, passa a ter personalidade civil e jurídica. Documentos, tem um nome, tem um registro. Você passa a ter uma personalidade civil e, em decorrência, a personalidade jurídica. O ser humano, que o Código Civil protege com o direito à vida, porque se você não defende o direito à vida, todos os outros direitos são absolutamente desnecessários, né? Porque eles são, ao fim, acessórios ao direito à vida. Quando se fala em defesa do ser humano, fala-se, inclusive, do feto. E mais, do embrião, que, em termos técnicos biológicos, é anterior à condição de feto, ou seja, desde a concepção. E aqui abstraindo o Pacto de São José, que trata da preservação desde o zigoto. Então, 22 semanas passou a ser a discussão. Seria um crime depois de 22 semanas. E aí, é preciso fazer com que haja punição a quem não cumpre a lei. Ou seja, se um juiz demora, ou enrola, ou não respeita direitos da mulher, ele deve ser punido. E não é punido com aposentadoria com plenos vencimentos, né? Ele deve responder por desrespeitar a lei, por cometer um crime, e um crime contra uma pessoa. Agora, o princípio constitucional é de defesa da vida. O princípio constitucional é de defesa da vida desde a concepção. E o Código Civil é explícito nesse aspecto. Então você tem as exceções. A lei estava dada, estava assentada na sociedade. A sociedade já sabia quais as condições de exceção. E a Rosa Weber acabou transformando o que já estava assentado, as exceções previstas em lei, ela transformou num debate ideológico, tentando dizer que o conceito em si de aborto, em qualquer circunstância, não é inconstitucional, mas que criminalizá-lo é. Não é o que diz a Constituição. Então, ela acabou abrindo espaço para essa reação que, claro, é portadora de toda a infantilidade, de todas as reações de vingancinha do Congresso. Isso é uma outra história. Mas o tema em si foi tratado de maneira errada pela Rosa Weber. Foi um voto ideológico. Você pega o voto, leia o voto, e você não encontra base constitucional para aquele voto. E aí, o que você tem de fazer é garantir o cumprimento da Constituição. Proteger a vida desde a concepção e considerar as exceções que a lei estabeleceu e que, repito, estão assentadas na sociedade. Não? Risco de vida para a mãe, risco de morte para a mãe, risco da mãe morrer. O caso de o feto não ter nenhuma possibilidade de sobrevivência. Então você antecipa por causa do sofrimento da própria mãe. E nos casos em que a concepção é resultado de uma violação, de um crime. Quando você estabelece 22 semanas,
você tenta estabelecer uma divisão científica, que na verdade é especulativa. A ciência não tem essa resposta. A partir de que momento é um ser humano? Ora, já é vida, desde a concepção. Que vida é aquela? É uma vida puramente animal ou ela tem características específicas que só um ser humano tem? Quando você vê as pesquisas com célula-tronco, feitas a partir de embriões, você percebe características especificamente humanas, exclusivamente humanas. Então não adianta, esse é um tema que o debate é metafísico, é científico, é legal, tem de considerar os direitos estabelecidos por cada país e as convenções internacionais, mas o resultado, quando as exceções são realizadas, né, e elas devem existir, mas os resultados são sempre tristes para todo mundo. Ninguém se alegra com isso. Eu só lamento quando as pessoas tratam isso como uma bandeirinha ideológica. Quando você diz assim, o corpo da mulher é da mulher. Sim, abstraindo aqui discussões metafísicas, sim, é da mulher, de cada uma é dona do seu próprio corpo, né? Por isso, não se deve aceitar que alguém escravize outro corpo, né? Oprima outro corpo, esse tipo de coisa. Agora, aquela criança que está ali, independentemente do estágio, quem é dono do corpo dela? É a mãe. Não, ela não é um apêndice que você pode remover porque faz parte do seu corpo, né? Ela é uma vida. Então, ela é dona da própria vida, ela é dona do próprio corpo, porém, num estágio em que ela não tem condição de se defender, de se proteger, e, portanto, a lei estabelece as obrigações da mãe, do pai, do Estado, em relação a uma vida que não consegue se proteger e se defender. Mas ela é dona do próprio corpo, né? Partindo-se da premissa de que cada um é dono do próprio corpo, mulheres e homens, e também crianças, e também bebês, e também a vida antes de vir à luz. Ela é dona do próprio corpo, só que ela não tem condição de se defender. E aí são estabelecidas as obrigações dos outros em relação àquela vida. As exceções já estavam dadas e assentadas. Resolveram mexer com isso, transformando numa bandeirinha ideológica, e acabou provocando toda essa confusão em torno de um tema que é invariavelmente triste para todos, embora alguns tratem como se fosse uma bandeirinha risonha. Essa é a minha opinião, Ronald. Perfeito, Zaidan. É isso.